Olá, estamos ao vivo de novo. Voltamos. Vamos começar a partir da tarde agora. Então, para quem já está assistindo, nos mandem de onde vocês estão falando, aonde vocês estão nos vendo, se o som tá bom, se a imagem tá boa, para a gente acompanhar. E aí agora a gente espero que todo mundo tenha almoçado, esteja com um cafezinho, né? Agora para depois do almoço, para a gente continuar com a nossa. Começar a nossa tarde de palestras, né? Então, agora que a gente à tarde vai ter 2 palestras, né? Então, espero que vocês fiquem aí conosco durante essa tarde. E aí vão mandando aí como é que tá o som e tudo mais, que daqui a pouco a gente já vai chamar o Leonardo Lemos aí para fazer a palestra dele, né? E enquanto isso, quem estiver por acaso aí estiver assistindo o evento, for publicar nas redes sociais, né? Pode marcar o nosso Instagram, né? Regos.astrologia, que aí a gente também fica. A gente começa a também saber quem é, né? A gente vê muito pessoal falando aqui, comentando, mas vai ser legal a gente também saber quem são essas pessoas, né? Ter ali um pouco o registro das pessoas do nosso evento, né? Ó, a Cris falando que ainda não almoçou, né? Tava no evento da OPA, hoje a OPA teve um evento também, agora de manhã. Então, vários eventos acontecendo, né? Então, quem perdeu a parte da manhã tá gravado, né? Assim como a abertura e a mesa redonda que a gente teve ontem. Então, fiquem à vontade, tá tudo no nosso canal do YouTube, né? Bom, então, para a gente também não consumir aí muito tempo, então, agora à tarde, quem vai falar com a gente é o Leonardo Lemos, né? Então, ele é astrólogo formado em 94 lá em Santos, né? Ele foi professor na Escola Santista de Astrologia de 2002 a 2014 e é professor aqui na Regos desde 2018. Ele também é divulgador do método de previsão do ProLuna, do uruguaio Boris Christoph. Então, chamar aqui para a gente, falar com a gente. Boa tarde, Léo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Arthur. Pro Alexandre também. Boa tarde todo mundo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, mais um ano, compartilhando aí conhecimento com o pessoal, né? Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E na verdade eu que agradeço sempre, né, pelo convite aqui da Regulus para o encontro, né, anual que tem sido realizado, né? E sempre importante lembrar, eu assisti ontem a mesa de abertura, né, e foi muito falado isso, né, dessa questão de da gente reverenciar a história e tal, e eu acho que tem duas coisas aí, né, não só pelo laço afetivo de vocês, familiar, né, enfim, com o avô de vocês, mas também pela questão, assim, da importância da escola Regulus, do trabalho que o avô de vocês deixou, né, que não é brincadeira, são 46? É isso? 46. 46 anos, exato. Então, não é para muitos, entenderam? Então, vamos louvar, sim, a Regulus e a astrologia através desse encontro. Sim. Bom, então o pessoal já está aí, já está, inclusive, dando boa tarde aí para você, a Bruna, que tá dando boa tarde, Mari, a Cris. E é isso aí, Léo, fica à vontade, pode começar. O Léo falou, pessoal, quem quiser fazer perguntas, comentários no meio, fiquem à vontade, mandem que a gente está olhando, e aí a gente passa essas perguntas para o Léo conforme forem aparecendo, certo? Léo, é com você. Toda minha? Beleza, vamos lá. Bom, mais uma vez, boa tarde. Então, como eles apresentaram, né, provavelmente uns já almoçaram, outros estão almoçando, então também é bem delicado, né, escolher esse horário, então
tentei aqui fazer uma palestra digestiva, né? Uma palestra que dê para todo mundo ficar tranquilo e pensar também, né, nos prognósticos, aliás, nas previsões, né, astrológicas aí do que está vindo, né? Bom, a escolha do meu tema, na verdade, foi pensando até numa sequência, né, do que a gente vem vivendo, e principalmente no tema que eu trouxe no encontro Régolos do ano passado, né, que foi, e a gente vai retomar um pouquinho isso, que foi aí a quadratura Saturno-Urano, que é o aspecto vigente em 2021, né, do princípio ao fim, né, as quadraturas aí de Saturno e Urano, elas têm acontecido desde fevereiro, a exata foi em fevereiro, outra em junho, e temos a última logo mais em dezembro. Então, a gente entende que existe um contexto aí, né, de instabilidade, enfim, e usando esse raciocínio, da mesma forma que no ano passado, né, eu trouxe essa ideia de falar do ano seguinte pelo aspecto do céu, uma vez que a gente está vivendo, né, além de várias situações, estamos vivendo também aulas de astrologia, né, ali no dia a dia, né, com tudo isso que tem nos acontecido. E olhando para o ano de 2022 e pensando também, né, numa série de coisas que vêm ocorrendo, foi aí que eu escolhi, né, esse tema, que é o grande aspecto, vamos dizer assim, o aspecto exato ali entre dois planetas lentos, sendo que, né, a conjunção de todos os aspectos, ela é sempre o mais importante, ela vai indicar sempre um início, uma renovação, ela vai indicar sempre algo que começa, né, a aparecer nas nossas vidas. E o título aí, né, entre a esperança e as expectativas, né, e aí eu coloco de cara a conjunção Júpiter-Netuno, né, que é o que nós vamos ter. Mas antes da gente falar do Júpiter e do Netuno, necessariamente, né, entrar meio que nesse tema astrológico, eu acho importante aqui a gente fazer um passeio, né, um passeio aí pela mitologia, né, e conversar um pouco sobre bem essa situação, e é curioso que em várias vezes, né, eu ouvi aí as pessoas falando, ou seja, o que aconteceu com o mundo, né? Então, antes de contextualizar aí o lado astrológico da história, né, de relembrar alguns temas astrológicos, inclusive, eu vou trazer para vocês esse tema, né, de Pandora. Acho que muitos ouviram falar, caixa de Pandora, ou quem foi Pandora, etc. e tal. E, inclusive, né, esse trocadilho do tema, né, do título da palestra, né, não foi só um trocadilho astrológico, né, entre Júpiter e Netuno em peixes, mas também o trocadilho de um dos presentes, de uma das situações que ficou dentro da caixa, né? Então, só para contar uma historinha breve. Primeiro, quero agradecer que aconteceram uma série de sincronicidades, tá? Quando eu estava montando essa palestra, tá bom? Uma sincronicidade é que eu falei assim, não, eu não vou ficar me prendendo à imagem da Pandora, né? Deixa ela aparecer, em qualquer momento ela aparece. Eu já tinha pensado no título, já tinha até passado o título para a Renata, né? E aí eu falei, não, eu vou buscar Pandora, mas ela vai aparecer também para mim. Pois é, apareceu,
tem 15 dias, essa imagem aqui. Eu quero agradecer ao Douglas Marney, né? Vez ou outra ele está na Regulus também, e ele vive publicando imagens, né, artísticas e fazendo comentários astrológicos, e essa imagem ele publicou tem uns 15 dias, uns 10 dias atrás, né? Se chama O Nascimento de Pandora, e assim, tipo, ela veio de presente, mas ela trouxe outros presentes também. Daí, no final da palestra, eu conto para vocês. Gente, Pandora é uma personagem da mitologia grega que foi criada, né, como um instrumento, infelizmente, de punição, né, para os humanos. Os humanos sendo representados por Prometeu, um dos personagens mais conhecidos da mitologia, né, foram punidos por Zeus por diversas ousadias, né, por diversas situações aí que Prometeu fez, que foi roubar o fogo, além de roubar o fogo, enfim, enganar, né, Zeus, e se colocar sempre num papel de alguém que desafia a ordem e a estrutura. Pois bem, Zeus decide. Zeus é essa personagem aqui central no trono, né, que está com um manto vermelho aqui mais à direita, né? E ele está junto da esposa dele, Hera, essa aqui também no canto direito. E Zeus, ele determina que o ferreiro, o artesão Hefesto é um que está bem embaixo, tá? Aqui no lado esquerdo. E ele determina que Hefesto crie, né, a mulher mais bela, a que ele pudesse, uma mulher, mas que ela fosse muito bela. E como vocês podem observar, tem vários deuses ali ao redor, né? No canto direito, no fundo, a gente vê uma deusa com uma lua na cabeça, é Ártemis. A gente vê ao lado de Zeus, né, no meio, Palas Atena com seu capacete. A gente vê Pandora sendo criada. Pandora é essa imagem meio que você não sabe se ela é inanimada ou animada, enfim, uma mulher, um boneco, enfim, né, se ela está sendo esculpida, uma estátua, enfim. E ao redor de Pandora, várias deusas. Isso tudo foi uma determinação de Zeus, né? Zeus, ele determinou que todas as deusas estivessem presentes para dar um dom a Pandora, né? Um dom assim que a tornasse a mulher mais perfeita, né, que existe, mais sedutora, a ponto do humano não conseguir alcançar com seus critérios, né, se havia ali alguma coisa de perigoso em Pandora, né? E nessa cena aí também, vocês podem observar ao redor de Pandora, né, Afrodite, temos também Eros, né? E voltando um pouco para Zeus, né, a gente tem Zeus, Hera, e embaixo de Hera, Hermes, que é o Mercúrio, né, da gente. O Hermes, ele também foi chamado. Então Pandora recebe todos os traços mais belos de todas as deusas, né, das graças, a inteligência de Palas Atena, a capacidade de lidar com uma família, com um lar que foi dado por Hera, enfim. Mas Zeus convoca Hermes para que colocasse um dom específico em Pandora. E esse dom era o dom da curiosidade, mas não uma curiosidade qualquer, uma curiosidade que ela não conseguisse conter, que ela não conseguisse resistir, né? E aquilo que despertasse a curiosidade dela, ela teria que realmente saciar, buscar a saciedade dessa informação. Enfim, termina que Zeus, antes disso, tinha já, vamos dizer,
capturado Prometeu para ele pagar a sua penitência, viver a sua punição, né, viver o seu castigo, que era o de ficar pendurado e com uma águia bicando diariamente o fígado dele, representando uma punição pelos excessos. E na terra fica, no caso, Epimeteu, liderando a humanidade, né? Entendendo aí como um contexto do patriarcado, ou seja, os grandes líderes ali desse contexto mitológico, de acordo com Hesíodo, eram os homens, né? Prometeu só tinha deixado um recado antes de ir para a penitência dele, que era tomar cuidado com qualquer coisa vinda dos deuses. Prometeu, ele tinha essa capacidade de antever, tanto é que o nome, né, Prometeu é aquele que vê as coisas antes. Epimeteu, o irmão de Prometeu, não tinha essa mesma capacidade. A capacidade dele era sobre reflexão, era de refletir, ou seja, algo acontece e ele pensa a respeito depois, né? É também aquele que vê depois, certo? Então, Zeus resolve dar um presente aí a Epimeteu, né? E esse presente é Pandora, a mulher mais perfeita, acompanhada de, uns dizem que são jarros, outros ânforas, né? E outros dizem que são as caixas, ou a caixa, né? E o pacto ali que selava a paz e a harmonia entre deuses e homens seria que Epimeteu fosse o guardião da caixa e que essa caixa jamais deveria ser aberta, né? Esse foi o trato que Zeus fez ali com Epimeteu. Pois bem, no decorrer do mito, Epimeteu sai para os seus afazeres, deixando Pandora sozinha em casa, ela e a caixa. E aí vocês lembram muito bem da história da questão, né, da curiosidade que estava imbuído em Pandora. Pandora abre a caixa, né? E dela saem todas as mazelas humanas, né? Sai a necessidade, a fome, a miséria, a doença, enfim, todas as coisas perigosas, tristes, chatas. E fica ali nessa caixa, né? De acordo com alguns, fica a esperança. De acordo com outros, a espera, o ato, a necessidade de esperar que tudo passe, esperar que as coisas se reorganizem de uma nova maneira fora do meu controle. E de acordo com outros também, a gente pode entender que fica a expectativa, né? Ou que isso tudo gera uma expectativa. Ou ainda, há quem traduz assim como esperança e coloque aí essa tal esperança não num lugar de um sentimento bom, confortável, mas num lugar perigoso, num lugar de você ficar só com esperanças e nada acontecer. Pois bem, só um detalhe aí também técnico-histórico, né? Eu já li uma crítica que o Hesíodo, ao escrever esse mito, né, ele também se apropriou de um mito anterior ao patriarcado, né, e que Pandora era um dos nomes, um dos epítetos, né, da deusa mãe. Pandora quer dizer aquela que é dadivosa, aquela que tem muitos dons, né, então era um apelido da deusa, e que essa tradução de Hesíodo, essa edição, vamos dizer assim, né, de Hesíodo, era justamente para enfraquecer o matriarcado e fortalecer, né, o patriarcado aí, tá? Então fica isso também como registro. Mas eu achei interessante o seguinte: por que esse mito me chamou a atenção, né, agora especialmente? Porque a gente viveu, né,
o 2020 aí, bem tumultuado, com muita crise, óbvio, todo mundo sabe, uma pandemia, né? A gente teve também, astrologicamente, vários eventos, né, que trouxeram aí para a gente circunstâncias que a gente nunca imaginou que ia passar e que a gente ainda vive, né, esse contexto, e que cada vez mais a gente chega próximo, de acordo com a minha análise, né, desse fundo da caixa de Pandora, né, onde fica a esperança, onde fica também a expectativa. E aí eu fiz essa ligação, né, essa conexão entre, né, a ideia de tudo que nós vivemos, ou seja, de todas as mazelas que saíram da caixa de Pandora, com o que restou, ou o que resta, e o que ainda está por vir, né, que é o ano de 2022, com a conjunção entre Júpiter e Netuno. Tá? Então, essa foi a minha ideia inicial. E para isso, né, a gente faz aqui uma explicação, uma abordagem também, né, através da astrologia mundial. Né? Lembrando que a astrologia mundial ela vai ser um ramo da astrologia, né, que visa justamente interpretar, entender aí os contextos de acordo com o céu, claro, enfim, os ciclos astrológicos, para interpretar justamente, né, esse momento e fazer previsões ligadas ao coletivo. Né? Então a gente tem aqui um dos ramos da astrologia que vai se ocupar do coletivo. Tá? E existem ferramentas aí que a gente usa, né, em astrologia mundial, como por exemplo as grandes conjunções, como por exemplo revoluções planetárias, né? Por exemplo, toda vez que o Sol vai lá para o 0 de Áries, a gente tem, né, um tal ano novo astrológico, né? Todas as vezes que o Sol também ingressa nos outros signos cardinais, nós também devemos fazer levantamentos aí para ver o que tem prometido para esse período, né? Nós temos os eclipses que sempre chamam a nossa atenção, nós temos ocultações, nós temos as famosas retrogradações com seus estacionamentos. Então, a astrologia mundial, ela é um ramo que vai se ocupar, né, de interpretar o céu, ou de interpretar, na verdade, o que acontece aqui no coletivo, seja politicamente, historicamente, financeiramente, enfim, de acordo, né, com as indicações aí dos astros. Tá? E existem, né, estudos, e isso já foi muito falado, eu só quero também lembrar aqui com todos, né, sobre ciclos planetários que são importantes, né, que a gente tem vivido, né, e esses ciclos, todas as vezes que eles acontecem, eles vão marcar justamente um início, né, existe algo ali que principia, algo ali, ou dois princípios, né, um princípio de um planeta junto do outro, que marca um novo contexto. Né? E os principais ciclos desses grandes encontros são 10. Né? Então, a gente tem, ao todo, aí 10 ciclos diferentes, né, que são analisados como grandes tendências, né, como grandes movimentações. Agora, lembrem que no ano passado, de uma vez só, né, praticamente de uma vez só, eu digo, num curto espaço de tempo, nós vivemos tão somente, né, 3 ciclos que iniciaram de uma vez só. Isso é muito, né? É uma carga grande. Né? Nós tivemos a conjunção Saturno-Plutão no começo do ano, nós tivemos a conjunção Júpiter-Plutão, né, ali principalmente fevereiro,
depois, se eu não estou enganado, abril, e depois, enfim, eu tenho a data aqui, e depois ali no final, em novembro, tá? Aí, enfim, a grande conjunção que marca, né, o ano e a mutação aí para um novo período, que é de Júpiter e de Saturno, que foi em dezembro, né? Então foi muita coisa de uma vez só, tá? Outro ponto que a gente vê também, que dessas 10 conjunções, 5, né, atuam principalmente trazendo ideias, conceitos, né? 5 mexem muito com o espírito da coisa. E outras 5, né, falam muito de estruturas políticas, de mudanças políticas, né, de movimentações mais concretas. Sendo que a conjunção Júpiter e Saturno, né, ela vai participar das duas. Tá? Ela vai realmente atuar sobre as duas. Né? Então, assim, dessas grandes conjunções aí, só para a gente também entender um pouco mais, né? Aquelas que falam do desenvolvimento das ideias, né? Nós temos a conjunção entre Netuno e Plutão, tá? Que ocorre a cada 492 anos, né? Então, assim, a gente tem a cada meio século, né, uma mudança de visão, uma mudança de pensamento, né, uma nova, vamos dizer assim, uma nova época aí, né, no pensamento humano. Nós temos a conjunção Urano-Netuno, né, que ocorre a cada 172 anos, né, que fala de uma nova geração, tanto é que ela ocorreu ali entre 91 e 92, né? Nós temos a conjunção Urano-Plutão, que vai ocorrer entre 113 e 141 anos, devido à irregularidade da órbita do Plutão, tá? E a rapidez do Urano, enfim, né? Uns dizem ali por volta de 130 anos, seria a média, né? 127, 130 anos, né? E essa da qual eu vou principalmente, né, trazer o enfoque, que é a Júpiter-Netuno, ou seja, a Júpiter-Netuno, ela está nesse grupo, né, de desenvolvimento de novas ideias, né, de uma nova perspectiva intelectual ou uma visão, um comportamento, né? Aquelas que estão relacionadas a mudanças políticas são a Saturno-Urano, que ocorre a cada 45 anos, a Saturno-Netuno, a cada 36 anos, Saturno-Plutão, a cada 33 anos, Júpiter-Saturno, que está até mais em negrito, que na verdade ela participa das duas, né, dos dois movimentos aqui, ocorre a cada 20 anos, Júpiter-Urano cada 14 anos e Júpiter-Plutão entre 12 e 13 anos. Tá? Lembrando que as conjunções, elas marcam o início. Né? E os outros aspectos que esses planetas fizerem entre si, né, principalmente a quadratura crescente, a oposição, a quadratura minguante, vão representar o desenvolvimento, né, dessa ideia que sempre começa numa conjunção. Então, na verdade, quando a gente tem uma conjunção, a gente não tem necessariamente o fato todo. A gente tem a semente, a gente tem uma proposta inicial. E a proposta inicial, né, que é a do ano que vem, né, a gente já começou com algumas propostas no ano passado, tá, para reestruturar, para literalmente lidar, né, com todo esse contexto, para aprendermos mesmo, e a do ano que vem vai ser a Júpiter-Netuno, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai ver. Antes disso, só lembrando também, né, de uma coisa que ficou bem conhecida, né, ficou bem divulgada e nunca é demais trazer, é o índice cíclico, né, construído pelos astrólogos André Barbeau e Henri Gouchon, né, e só representar que a força desse índice, né, chegou realmente
no seu ponto mais baixo, ou seja, muitos alinhamentos planetários durante muito tempo, ou seja, os planetas ficaram muito concentrados numa só região, tá, do zodíaco, e que o 2022 marca, na verdade, o início da subida, tá? Então, 2022 é justamente esse pedacinho aqui que começa a subida. Isso quer dizer que os ciclos, eles começam a crescer, né, a evoluir. A conjunção é o início e o planeta mais rápido ganha distância e a gente vai ter aí justamente a evolução daquele aspecto que começou. Então, em 2022, a gente, além de ganhar um novo ciclo, que no caso vai ser Júpiter e Netuno, né, um ciclo crescente. Vejam, antes de 2020, a gente tinha todos os planetas em ciclo minguante, que é a representação típica do desfecho. Depois de 2020, a gente começa com vários ciclos crescentes. Ano que vem a gente ganha mais um, que é o Júpiter-Netuno, e esse índice aqui começa a subir. E aí sobe, né, barbaramente até 2030, tá bom? Então, sempre importante a gente trazer isso, né? Então, recapitulando, no ano passado, a gente foi marcado, né, pela tríplice conjunção aí, Saturno-Plutão, que foi 12 de janeiro, né? Aquela que eu falei, que ocorre a cada 33 anos. Paralisante, dura, dispensa, né, relações, a gente sabe, a gente viveu. A Júpiter-Plutão, que aconteceu 5 de abril, 30 de junho e 12 de novembro, que vai ocorrer ali a cada 12, 13 anos, fala muito de renovação social e econômica. Quando a gente fala de renovação, né, é sempre importante lembrar que não é que tudo fica novo, bonito, maravilhoso, exatamente naquela hora, né? E, na verdade, a gente tem o início, um chacoalhão aí que sugere, olha, é hora de fazer diferente e de começar diferente, né? Tanto numa ordem social e como numa ordem econômica. Então, a gente tem algo que derruba estruturas e outra coisa que promove um desvio, vamos dizer assim, para um outro caminho. E Júpiter-Saturno, que foi em 21 de dezembro, né? Ocorre a cada 20 anos, representando uma nova ordem e um novo desenvolvimento humano, tá? 2021 agora, né, marcado pela quadratura Saturno-Urano, exata em 17 de fevereiro, 14 de junho e 24 de dezembro, vai ser a última, né? É uma quadratura que vem sempre junto de crises financeiras, protestos, desobediência, quebras e instabilidade. Então, se a gente tem esse contexto, vamos dizer, essa promessa, a gente tem que entender não como algo que, olha, vai acontecer. Vai acontecer se você não se preparar, né? Vai acontecer se você não se estruturar melhor, se você não tiver uma base. Tá? Então é sempre importante a gente entender a finalidade não só do céu, mas da astrologia, que é o planejamento. Uma vez que você entende um contexto, você pode se preparar melhor, né? Então isso fica aí de dica para a gente sempre questionar, né? Uma dúvida que sempre aparece, é liberdade ou é livre-arbítrio, né? Então a gente tem as duas coisas interagindo, né? Então quando as pessoas falavam muito lá no ano passado, né, de o novo normal, eu achava aquilo totalmente absurdo, descabido, uma vez que Saturno e Urano vinham aí, né? E é o que a gente está vendo, né? Não tem nem novo, muito menos normal, tá? Então, é mais ou menos assim. Mas, vamos dizer, para combater ou para lidarmos com essa energia que está em vigor ao longo de 2021, né, sempre a solução é buscar a criatividade, né, soluções criativas, respeitar a coletividade, Saturno passando em Aquário, e o planejamento,
tá? São propostas. Entender que a forma, principalmente da economia, né, os valores, a geração de recursos, a exploração de recursos com Urano em Touro, né, precisa ser revisto, inovado. Né? Urano quebra, e Saturno vem com aquela força para corrigir, para reajustar. E o contrário também, né? As estruturas saturninas, aquelas que não estiverem bem sólidas, são abaladas por Urano. Só por curiosidade, né? Essa quadratura ela ficou exata em 17 de fevereiro, ali no grau 7, né? Saturno 7 de Aquário, Urano 7 de Touro. Posteriormente, no dia 14 de junho, no grau 13, então 13 de Aquário, 13 de Touro, e a do dia 24 vai ser ali no grau 11, 11 de Aquário, 11 de Touro. Então a gente pode perceber no nosso mapa, né, se a gente tem alguns pontos importantes na nossa carta, Sol, Lua, Ascendente, meio de céu, planetas importantes na nossa vida, né, se a gente tem planetas ali nesses pontos que eu falei, nesses graus que eu falei, com certeza eles estão passando ali por uma série de reestruturações. Enfim, e aí, vamos falar um pouco, né, dessa etapa nova que vem por aí, que é a Júpiter e Netuno. Né? Que 2022, gente, ainda temos, né, essa conjunção, ou seja, é mais um ciclo novo que se abre, né? E nesse ciclo novo a gente tem a Júpiter e Netuno, né, que representa mesmo uma série aí, tem, né, os indicativos aí bem voltados para, todo mundo sabe, está em peixes, né? Ele entrou em peixes ali desde 3 de fevereiro de 2012, né? Então, assim, o planeta dos ideais, o planeta dos sonhos e das utopias, justamente no princípio pisciano, né, o princípio que, de acordo com a astrologia moderna, é ele que rege. Netuno é o regente de peixes, o regente moderno de peixes. Né? Então, ele traz aí todo aquele contexto de utopia elevada ao grau máximo. Né? Então, ele mexe muito com aquelas nossas fantasias, tanto as fantasias dos ideais que são bons, daquilo que a gente sonha, fantasia e deseja, quanto também aquelas fantasias, os medos, as impressões, né? E também aquilo que for necessário, ele revela para que justamente haja a desilusão e, através da desilusão, a gente mude algumas condições. Né? Ele entrou em 2012. 2011, ele fez uma ligeira entrada antes, né, e retrogradou ali para Aquário. Então eu fiz aqui um apanhado breve, né, que 2011 a gente teve uma tsunami no Japão, né, tsunami, os mares do Netuno, o início da primavera árabe, entendendo aí o seguinte, não que Netuno tenha a ver com a primavera árabe, não é isso, ele tem a ver com o ideal, né, de vamos melhorar, vai tudo melhorar, um paraíso e tal, e depois a gente viu que não ficou nada assim, né? Mas o movimento, o levante em si, foi trazido muito pela marca de Urano em Áries e posteriormente a quadratura Urano-Plutão. Tá? A gente teve o fim da guerra do Iraque, a gente teve crises econômicas, a gente teve a vitória da presidenta Dilma, né? Aqui como uma primeira mulher que governou o Brasil. 2012, quando Netuno entra mesmo, né, em peixes, a gente
tem um aprofundamento de uma crise econômica. Lembrem que a Grécia na Europa passou por uma grave crise, né? Um aumento de desemprego, a gente teve a reeleição do Obama, né? A gente teve um ato aí de reconhecimento da Palestina como Estado observador não membro, né, da ONU, tá? A descoberta do bóson de Higgs, né, que é a partícula de Deus, ou seja, aquela remontagem ali, né, do Big Bang, ou seja, a gente foi chegando mais próximo aí né, do avanço científico mesmo. A gente teve um naufrágio, né, do Costa Concórdia, muita gente lembra. A gente teve a primeira vitória do Vladimir Putin, que se conserva no poder até hoje, né? Alta das ações do Facebook. Por que isso tem a ver com Netuno? A rede social, né? Esse mundo paralelo, onde as imagens são sempre lindas, perfeitas, onde todo mundo tem razão, todo mundo tem seu doutorado, né, e tudo mais. A gente teve o início, né, da situação ali envolvendo Julian Assange, do Wikileaks, né, a gente teve, finalmente, presença feminina em todas as delegações dos Jogos Olímpicos, né, a gente teve o atentado a Malala Yousafzai, né, que até hoje é um símbolo, né, dessa liderança feminina num país muçulmano, a voz dessa menina, né, que só queria estudar, que foi incentivada pelo pai e que, num atentado promovido pelo Talibã, né, teve um grave ferimento, enfim. E até hoje, né, ela se levanta como uma voz aí em nome da mulher, né. 2013, ainda com Netuno no início, nós temos a morte do Nelson Mandela, do Hugo Chávez, né? Mandela ali naquela perspectiva de grande líder, inclusive na morte, no funeral do Nelson Mandela, né? Barack Obama e o Raul Castro, né? O então presidente de Cuba, apertam as mãos, acenando ali um fim do embargo. E do lado do Hugo Chávez eu trouxe por conta daquela questão que Netuno também envolve, né? Um mito meio nebuloso, um sonho, ou uma grande desilusão, um grande caos, né? Nós tivemos, 2013, logo no início, a renúncia do Bento XVI, algo que não se via, né, há muitos anos, e posteriormente, a eleição do Papa Francisco, Edward Snowden, que denuncia espionagem no governo norte-americano, enfim. Então, o Netuno em Peixes, ele trouxe para a gente aí bastante coisa, né? Ele trouxe aí para a gente várias informações. Júpiter em Peixes, né, ele tem em Peixes também o seu domicílio, né? Júpiter é o regente clássico do signo de Peixes, é o domicílio noturno de Júpiter, né? Ele já fez um ingresso ali em Peixes entre 13 de maio e 28 de julho, né? E a gente pôde notar ali as melhorias já surgindo. Então, eu digo que Júpiter em Peixes, não é que ele vai trazer só coisa boa, só melhoria, mas ele alivia, né? Ele dá um conforto para o nosso espírito, muitas vezes, né? Ele retorna a Peixes em 29 de dezembro, permanecendo direto em Peixes até 10 de maio. 2022, ele já entra em Áries, volta para Peixes entre 28 de outubro e 20 de dezembro. Então ele fica nesse vem e vai, né? Quando ele está nessa faixa entre Peixes e Áries, ele fica bem rápido, né? Ele passa bem rapidamente entre os dois signos, tá? Aliás, né, quando ele volta para Áries, ele volta ali no dia 20 de dezembro, né? E é justamente um dia ali antes do solstício. Ô, Léo. Oi. Só que a Regina, ela tinha mandado aqui, eu tô esperando sua ordem cronológica ali, mas ela perguntou, né,
se tem, como pode analisar essa questão que está acontecendo com o fundamentalismo, né? Por exemplo, o que está acontecendo no Afeganistão agora, tem a ver com isso? Como é que você enxerga? Boa, boa. Eu acho que essa é uma das questões. Infelizmente, gente, nós não temos um mapa que vai representar a nação, né, o Afeganistão. Tá? Porque, assim, uma coisa é a fundação de uma nação, outra coisa é um mapa de governo, e lá eu fui vendo, né, para buscar alguma informação, até para tentar trazer aqui, é muito complicado, é um monte de golpe, é golpe atrás de golpe, né, então, assim, o que a gente teria é uma possibilidade de um mapa de um governo golpista. Então, assim, acho que esse já é um sinal, tá, que a gente pode ter, não no sentido que a Júpiter-Netuno vai trazer esse fundamentalismo só, mas ele pode trazer também, né, essa atenção e esse combate, né, para essa situação aí. Era uma das coisas que eu ia falar, né, em relação, por exemplo, ao mapa do Brasil. Vou falar mais na frente, né? Mas eu acho importante, sim, a gente tomar um pouco de cuidado com as questões religiosas, né? Com fundamentalismo religioso em qualquer lado, em qualquer país, tá? Então, acho que podemos ter, sim, ter que lidar com isso, né? Ter que rever esse assunto. Ok? Ok, obrigado. Beleza? Imagine, obrigado vocês. Podem mandar perguntas. Vamos lá. Júpiter em peixes, ele também enaltece, né, as emoções do coletivo, a generosidade, a expansão dos princípios piscianos, né? Ele vai sempre nos convidar à doação, à integração social, às benfeitorias, à criatividade. Então a gente pode entender que se a gente sintoniza com esses princípios, né, a gente vai ter realmente, assim, mais facilidade, né? Ou seja, é hora de sermos generosos, é hora de realmente a gente tratar, né, desse lado de reconstrução, mas de uma maneira, assim, empática, solidária, né? Júpiter e Netuno em peixes, né, juntos no ano que vem, que vai ser exatamente no dia 12 de abril de 2022, pela hora de Brasília, às 11h42, exatamente no grau 23,59 de peixes. Isso vai trazer realmente essa possibilidade. Então, quando a gente se inspira pelo lado bom do aspecto, né, a generosidade, a doação, o respeito, né, ao próximo, ótimo, beleza. Agora, todos os aspectos, né, eles podem também ter, ou quem capta pode ter o lado difícil desse aspecto, né? Então vai mais também daquele que está usando, daquele que está, né, vivendo isso. Então vamos pensar assim, se eles vão fazer essa conjunção ali 23 graus de peixes, né? O grau 23 de peixes, 23,59, vamos colocar 23, 24, né? Dos signos mutáveis, vai ser muito afetado. Então, 24 de peixes, 24 de virgem, 24 de gêmeos, 24 de sagitário, né? É muito importante lidar, nesse caso, né, com as expectativas em demasia. Então é aí que eu trago aquela ideia de, olha, cuidado com as altas expectativas, né? Cuidado com esse passo maior do que a perna, né? Cuidado com essa coisa de, às vezes também, achar que está tudo certo e, principalmente, se achar, né, o mais poderoso. Júpiter tem muito essa ideia de você supervalorizar algo que não está tão bem assim, né? Então, é importante essa dosagem, né? É importante justamente a gente saber o nosso real tamanho ali, né? Eu acho que essa é a mensagem lá do mito, tá? Curiosidades aí. A última vez que essa conjunção ocorreu exatamente em peixes, né, foi em 1856, aos 18 graus.
né? E lá teve o Tratado de Paris, né? Fim da Guerra da Crimeia, derrota do Império Russo para o Império Otomano, também unido à França, Inglaterra, Sardenha, enfim. Olha que curioso, né? Principalmente Rio de Janeiro, uma cidade pisciana, né, com muitos planetas em peixes, Netuno no ascendente do mapa do Rio de Janeiro. Primeiro desfile de carnaval do Rio de Janeiro foi um bloco de rua, né? Em 1856 nasceram Sigmund Freud e Nikola Tesla, né? E mais interessante, no Brasil, né? 2 de julho de 1856, através de um decreto imperial, né, o imperador Dom Pedro II, de 31 anos de idade, cria o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, o primeiro corpo de bombeiros do Brasil, a salvação. Por isso que, né, a data de comemoração aí do Dia do Bombeiro é o 2 de julho, tá? E foi debaixo dessa conjunção. Aqui está uma lista, né, das vezes que essa conjunção foi se repetindo. Como eu disse a vocês, ela se repete a cada 13 anos, né, 13 anos, isso. E então ela vai aí justamente nos signos, na sua sequência, né, então 1869 em Áries, depois Touro, e aí vai. Teve algumas aqui que eu marquei, né, que houve algumas alterações, ou uma presença de um outro ciclo no meio, enfim, né, por exemplo aqui, a de 1894, Plutão também estava junto, então não foi só Júpiter e Netuno, foi Júpiter, Netuno e Plutão, né? 1907, essa conjunção estava em oposição a Urano. Isso faz diferença, né? Isso vai levando o aspecto para um determinado lado, tá? Por exemplo, aqui nesse mapa, né, do lado de 2022, a gente tem a Júpiter e Netuno com um sextil de Plutão. Tá? Então isso quer dizer que, literalmente, né, a gente tem assim a possibilidade não só de um aproveitamento bom dessa conjunção, né, dessas possibilidades, e também mais um ponto que é o desenvolvimento do aspecto Júpiter-Plutão. Júpiter-Plutão foi o ciclo que começou ano passado, um dos, né, de renovação econômica, de renovação social, aquela coisa. E ano que vem, o sextil são os primeiros frutos, um primeiro sinal positivo. Então dá para ter esperanças também, né? Queria também trazer aqui, vejam, em 84, né, essa conjunção aconteceu em Capricórnio, 97 ela se repete em Capricórnio, muito próximo também da conjunção com Urano em Aquário, ou seja, o Júpiter estava saindo de Capricórnio, fez a conjunção com Netuno, entra em Aquário, faz a conjunção com Urano, né, que fala muito do desenvolvimento, né, da explosão aí da internet mesmo. E em 2009, ela ocorreu 2 vezes, desculpa, 3 vezes, né? 2 vezes no grau 26 de Aquário e a última no grau 24 de Aquário, tá? Então, gente, a gente tem essa conjunção aqui, né, que marca justamente esse novo ano, né, traz essa nova possibilidade aí para a gente, né, traz esse novo contexto. É bacana a gente pensar, né, que, por exemplo, a gente vai ter, né, tanto o lado de querer cada vez mais sair dessa condição, né, sair desse contexto que a gente está vivendo, que eu acho que nos trouxe muitas experiências, às vezes de aprendizado, às vezes de dor, às vezes de restrição, né? Essa restrição, vamos lembrar, é a marca, né, do ano passado. A desse ano é aquela marca de instabilidade, tradução, ninguém sabe direito para onde vai e o que fazer, né? Mas é muito importante, gente, que a gente saiba lidar com essa, vamos chamar assim, de fome, né? É aquela coisa de, o que eu vou fazer com essa
com essa ideia aí, né? Porque parece, a impressão que eu tenho com essa conjunção é que vai ser o famoso estouro de boiada, né? Então, eu tenho a impressão e o medo também que muitos queiram, entre aspas, tirar o atraso de um monte de coisa. E também há que se tomar cuidado, né? Essa conjunção, ela tem um caráter otimista, de proteção, de coisas boas, enfim, né? Mas ela fala de um comportamento que às vezes pode ser uma embriaguez, tá? O lado negativo, por exemplo, gente, dessa conjunção é a inflação, né? Então essa questão econômica pode passar muito, né, por períodos de uma forte inflação, tá? E escândalos no sentido de Netuno diluir a resistência de quem está aprontando e Júpiter revelar escândalos jurídicos, religiosos, né, e financeiros com instituições financeiras, tá bom? Então, há que se tomar cuidado. Por que eu trago esse cuidado aqui? O grau dessa conjunção, exatamente, de 23 para 24 de Peixes, faz oposição exata ao Mercúrio no mapa da independência do Brasil. Tá? O Mercúrio no mapa da independência do Brasil está ali no grau 23 de Virgem, né? Então, e é o dispositor do Sol. Então vamos lá, o Sol no mapa de um país, ele representa a figura do líder, os chefes de Estado, enfim, as figuras de relevância, de importância, né, para o país. E o Mercúrio, como dispositor desse Sol, ele continua com essa ação sobre o Sol. Então a gente pode ter, tanto por um lado, um derretimento de um poder, Netuno faz isso, Júpiter dá uma agitação, né? E as coisas começam a aparecer. No caso, é importante também a gente ter bastante pé no chão, tomar um certo cuidado, tá, com créditos sendo oferecidos, né, porque a tendência pode ser inflacionar, tá bom? E só uma curiosidade para dar um desfecho, como eu falei, nessa palestra parece que ela veio pronta. Aquele quadro que eu mostrei, O Nascimento de Pandora, ele começou a ser pintado debaixo de uma conjunção Júpiter-Netuno, em 1794, tá? Ele foi concluído 13 anos depois, ou seja, cada 13 anos tem uma conjunção, ele foi concluído numa conjunção Júpiter-Netuno, e ele foi arrematado pelo Galeria de Arte de Manchester, também em 1856, o ano lá do Corpo de Bombeiros, né, da fundação do Corpo de Bombeiros, ou seja, está super alinhado com a conjunção Júpiter-Netuno. Então, é uma ideia que eu tive, né, essa coisa de Pandora. A gente vai viver isso, entre a esperança, entre a expectativa. É bom ter esperança, é necessário, faz bem, né, mas também com responsabilidade. Eu acho que essa é a chave. Sim. Bom, muito obrigado, Léo, aí pelo conteúdo, né? Muito massa, como sempre. E essas coisas, né? Esses detalhes, assim, das datas que você falou, é muito, muito mágico, né? Essas coisas que acontecem, que tem um pouco aí, né? Assim, apareceram, para a gente finalizar, tem duas perguntas aqui que colocaram. Então, a Márcia colocou aqui, né, da questão da crise hídrica, e a Alessandra também está falando, né, os problemas de estiagem que a gente está tendo, se a conjunção de Júpiter e Netuno vai ajudar a aumentar as reservas de água. Você chegou a ver alguma coisa? Como que você vê isso? Boa. Eu acho que tem muito a ver, sim, né, essa questão do úmido, da água, eu acho que tem a ver, sim, mas também eu tenho medo, Márcia, de uma coisa assim, de uma sobretaxa, sabe, de um aumento de taxas aí. Essa conjunção se dá sobre a casa 2, né, do mapa da independência, então acho que uma coisa pode vir acompanhada de outra, mas eu
percebo aqui que há uma possibilidade. Mas vejam, gente, essa conjunção ela é só para abril do ano que vem, né? E isso fica assim no espírito das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com o otimismo que ela sugere e deixar de fazer o que tem que fazer, tá? Então, desde hoje, sim, é importante trabalharmos nessa economia. A partir do ano que vem melhora, mas a gente precisa de uma melhoria hoje. Então, Sim, com certeza. Tá bom, então. Então, Léo, muito obrigado mais uma vez por compartilhar aqui o conteúdo com a gente, seu conhecimento, né? E obrigado topar vocês. Obrigado vocês. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. Até mais. E, pessoal, a gente encerra agora a palestra aqui do Léo. Muito obrigado, pessoal, que fez perguntas, que participou aqui com a gente nos comentários. E a gente volta às 14h30, daqui 30 minutos. Então levanta, toma um café, acorda um pouquinho e que a gente volta às 14h30 com o Morris. Então, até mais. Tchau, tchau.